Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais sobre a Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E toda segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde, você vai poder participar desse jogo, tá bom? E como funciona? É muito simples. Eu faço a pergunta e você responde e ao final você vai somar todos os pontos das perguntas que você acertou, tá certo? E essas perguntas, elas possuem níveis. Então existe o nível fácil, médio e o difícil. Então se você já gostou dessa ideia, deixa o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar um próximo vídeo, tá certo? Então vamos às perguntas. Então vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Qual profeta de Deus foi engolido por um grande peixe? A primeira resposta, Joel. Segundo, Jeremias. Terceiro, Jonas. Quarto, Jonatas. Tempo na tela. E a resposta certa é Jonas. Depois você lê aí na sua casa o capítulo 1 do livro de Jonas. A Bíblia diz que Deus queria que o profeta Jonas fosse até a cidade de Nínive para pregar a sua palavra àquelas pessoas. Jonas, porém, fugiu do seu chamado e entrou em um barco na direção oposta. Até que Deus enviou uma tempestade e os homens daquele barco jogaram Jonas no mar. E ele foi engolido por um grande peixe. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 10 pontos. O castigo de Eva pela desobediência a Deus foi dores ao amamentar, dores na hora do parto, dores de cabeça, dores de coluna. E a resposta certa é dores na hora do parto. Veja o que o Senhor disse: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. E a terceira pergunta, ainda valendo 10 pontos. Qual era a idade de Jesus quando ele foi morto e ressuscitado? A resposta 1 diz que ele tinha 27 anos. A resposta 2, 30 anos. Resposta 3, 33 anos. E a resposta 4, 37 anos. Valendo! A resposta certa é 33 anos. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23, está escrito que Jesus tinha 30 anos de idade quando começou o seu ministério, que durou entre 3 anos e 3 anos e meio. Vamos agora para a segunda rodada de perguntas, valendo 30 pontos. Lembrando que agora elas começam a ficar um pouco mais difíceis, hein? Quantos livros do Antigo Testamento foram escritos por Moisés? 3 livros, 4 livros, 5 livros ou 6 livros? Tempo na tela. E a resposta certa é 5 livros. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse conjunto de livros é conhecido como Pentateuco. E a segunda pergunta valendo ainda 30 pontos.
Quem é o homem que a Bíblia afirma ter sido mais paciente entre todas as pessoas da terra? A opção 1 diz que foi Jesus. A opção 2 diz que foi Moisés. A opção 3 diz que foi Jó. E a opção 4 diz que foi o apóstolo Paulo. A resposta certa é Moisés. Veja o que a Bíblia diz no livro de Números, capítulo 12. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E agora vamos para a última pergunta, valendo 30 pontos. Segundo a Bíblia, quem foi alimentado com uma comida preparada por um anjo? A resposta 1 diz que foi o profeta Elias. A resposta 2 diz que foi Jeremias. A resposta 3 diz que foi Esaú. E a resposta 4 diz que foi Isaque. Valendo! E a resposta certa é Elias. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 19. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto com a sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Agora vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Eu quero ver se você vai se sair bem nessa rodada, hein? Qual dessas mulheres morreu durante o parto? A resposta 1 diz que foi Raquel. A resposta 2, Esther. A resposta 3, Ruth. E a resposta 4 diz que foi Batseba. Tempo na tela. E a resposta certa é Raquel. A Bíblia diz que ela morreu ao dar à luz a Benjamim. Veja o que está escrito. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 50 pontos. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia que realizou o milagre da multiplicação de pães? A primeira resposta diz que foi Jesus. A segunda resposta, Moisés. A terceira resposta, João Batista. E a quarta resposta diz que foi Eliseu. Valendo! E a resposta certa é Eliseu. A Bíblia diz que ele alimentou 100 homens com apenas 20 pães. Veja o que está escrito em 2 Reis, capítulo 4. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. Preste atenção. Qual profeta andou nu e descalço? Primeiro, profeta Isaías. Segundo, Elias. Terceiro, Daniel. Quarto, Jeremias.
E a resposta certa é Isaías. Veja o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 20. Nesta mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. E agora vamos para a pergunta bônus, que vale 100 pontos. Se você não foi tão bem até agora, não se preocupe. Esta pergunta pode te ajudar a se recuperar, tá ok? Então vamos lá. Qual foi o profeta de Deus que foi zombado por um grupo de jovens por ser careca? A primeira resposta diz que foi Elias. A segunda resposta diz que foi Eliseu. A terceira resposta, Amós. E a quarta resposta, Jeremias. Vamos lá, tempo na tela. E a resposta certa é Eliseu. Se você acertou, parabéns! A Bíblia conta que no tempo de Eliseu havia muita desonra, muita falta de respeito com os profetas de Deus, e por isso Deus ficou tão irado ao ver o seu profeta ser humilhado, que fez com que 2 ursas devorassem aqueles jovens. Vamos ver o que está escrito em 2 Reis, capítulo 2. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: Suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse: te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.